A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 9 de maio de 2015. Eu sou o Pedro Norberto e está começando o Observatório do Esporte. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje, vamos debater sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos. A Rede Globo exerce monopólio no Brasil, sim ou não? O crescimento das TVs por assinatura permitiram que elas se tornassem concorrentes da TV aberta. Isso é algo positivo? É a pergunta que fazemos. Fique sabendo sobre a disputa pela Libertadores entre Fox Sports e Rede Globo. Confira também o crescimento do canal Esporte Interativo. Fique ligado! Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo e Zeca Marques. E agora vamos aos destaques dos nossos comentaristas. Tuca, tudo bem, Tuca? Tudo bem, saudações, abraço a todos os nossos amigos do Observatório. Bem, vamos lá então. Ô Zeca Marques. Primeiro eu quero fazer um salve ao Pedro Norberto, que está debutando no Observatório do Esporte. Verdade, né? O nosso Guilherme está em férias. Exatamente. E temos a honra desta voz tonitruante. Não é o programa. meu forte, né, participar de programa esportivo, mas a gente está aqui colaborando, né? Não, eu sei que Pedro Norberto é um belíssimo zagueiro. Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte, já comecei jogando basquete no Luso, pré-mirim, até infantil. Depois joguei vôlei no BAC, antigo Bauru Atlético Clube, e depois joguei 15 anos no futebol amador de Bauru, na zaga. E você disse que não pode comentar sobre esporte aqui no programa? A timidez não permite, a modéstia. Bem, vamos lá então. Zeca Marques, você já viu falar em bola de futebol americano murcha? Não, isso aconteceu nas semifinais do campeonato de futebol americano desta temporada. Sim, aconteceu em janeiro. Inclusive com a equipe foi campeã depois do Super Bowl. Então, na verdade, foi isso mesmo. Aconteceu aí na partida entre o New England Patriots e o Indianapolis Colts, que aconteceu em janeiro agora desse ano, né? Então, durante esse jogo, né, um membro da comissão técnica da equipe visitante, ou seja, dos Colts, entregou ao juiz uma bola mais vazia que o recomendado. Aí o juiz foi lá, foi checar todas as 12 bolas que faziam parte do jogo e só uma tinha a pressão correta, né? Aí o que aconteceu? Essa semana foi entregue um relatório de 200 páginas, foi divulgado na quarta-feira agora, né, dessa semana, dia 6, e a investigação concluiu, né, que o assistente do vestiário dos árbitros dos Patriots, né, e o assistente de equipamentos também do mesmo time tinham participado, né, de forma deliberada nessa trapaça e tentaram esvaziar a bola. Mas qual que é o resultado do esvaziamento das bolas numa partida de futebol americano, né? Essas bolas vazias já ajudam no lançamento que é feito pelo quarterback, né? É mais fácil de recepcionar a bola. E a bola fica mais fácil de recepcionar. Ela vai quicar menos no contato. Resumindo a ópera, os Patriots venceram o jogo por 45-7. Né? E o responsável, e quem está também sendo acusado, é o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, que ele era o quarterback dos Patriots nessa partida. Né? É interessante porque a bola, na verdade, era a mesma para as duas equipes. Então, o adversário também poderia beneficiar-se. Mas em certo momento... Agora, é capaz que o adversário não tivesse percebido essa bola um pouco mais murcha e não tivesse sabido, portanto, se beneficiado desse artifício. E se a bola murcha é no momento em que o time, que os Patriots estão atacando, porque tem essa inversão durante os quartos, aí né? já é uma sofisticação do Camérico. Então, quando os Patriots atacavam, a bola estava murcha. Quando o ataque era adversário, a bola estava cheia. O time do marido da Beat, às vezes, havia treinado com a bola murcha. Exatamente. Então a gente pode chegar a conclusão que Tom Brady é um bola murcha. Não, ele foi bola cheia. Foi eleito o MVP da final. Com a bola murcha. Mas queria fazer um comentário. No futebol, as bolas que vão para jogo
são aferidas pelo trio de arbitragem nos vestiários. Pelo trio, quinteto, quarteto, depende, sexteto de arbitragem. Então o árbitro é responsável por aferir as bolas. Ele tem uma câmerazinha manual para encher a bola. Tem o calibrador, né? Calibrador, e aí tem um intervalo ali da calibragem. Há goleiros que gostam de bolas um pouco mais cheias, mais duras, outros um pouco menos, mas existe o limite estabelecido pela regra. Agora, depois que se entra em campo com as bolas, elas ficam nas mãos dos gandulas. Mas o que acontece? E o gandula, eventualmente, pode trocar uma bola. Trocar não, ele pode esvaziar. Já com bico, alguma coisa. Atrás de um gol ali, ninguém está observando. Traz a placa de publicidade. Ele pode, obviamente, murchar uma bola e entregar a bola um pouco mais murcha. Né? E essas bolas são oferecidas pelas federações, no caso? A bola pertence ao clube. Ao clube. Tanto que vocês podem perceber, quando há algum close numa transmissão esportiva pela televisão, quando há um close na bola, às vezes é possível identificar uma inscrição que é feita à mão, manuscrita, com as iniciais do clube mandante. Clube mandante. Então, Palmeiras, vai aparecer SEP, SEP, Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o dono das bolas, para que depois elas possam ser restabelecidas ao seu proprietário. Tá certo. Mas as federações doam bolas para os clubes também têm... Contratos esportivos. Exatamente. Sim. Mas o que aconteceu foi isso mesmo. Os juízes lá nessa partida do futebol americano, eles calibraram as bolas, checaram tudo, mas depois houve uma invasão dos vestiários dos árbitros e murcharam deliberadamente as bolas. Mas por que eu tô falando isso? Né? É raro um caso de uma maracutaia, de uma trapaça num torneio extremamente bem organizado, né? Como o futebol americano. Então a gente chega à conclusão que ninguém está livre de uma bela trapaça. Mas isso foi comprovado? Foi, esse relatório foi entregue agora, tanto que o jogo foi realizado em janeiro, houve uma comissão, houve uma investigação, e agora estamos em maio, né, no comecinho de maio, e foi entregue esse relatório apontando... A questão é que provavelmente não vão caçar o título dos Patriots, até porque esse foi um jogo da semifinal, não foi um jogo da final. Mas, em tese, deveria ser refeito o jogo. Sim. Eu acho que o que chamou a atenção, na verdade, foi a diferença do placar, do score. Porque se a diferença fosse pequena, não estaria configurada a vantagem que os Patriots tiveram com o artifício que eu diria ilícito, para dizer o menos, né, Tocamélio? Sim. Bem, então esse foi meu primeiro tema. O segundo tema... É uma notícia que tem uma cara negativa, mas que depois tem outra desculpa. Vamos ver lá. Então, qual que é o tema? A segurança das arenas, né, durante os Jogos Olímpicos, né, aqui no Brasil, 2016, será feita pela Força Nacional. Num primeiro momento, você é levado a pensar assim, num momento que a economia está em crise, não sei o que lá, a questão da organização, tarará, todos os aspectos negativos que possa advir dessa manchete, né? Que levariam a Força Nacional a fazer a segurança das arenas. Mas não é nada disso, Zeca Marques. Está sendo levado em consideração a confusão que aconteceu em Londres 2012, quando a empresa que foi contratada para responsável pela segurança das arenas, ela não deu conta de treinar, né, de recrutar e treinar o número de pessoas necessárias para fazer essa vigilância, que era em torno de quase 14 mil pessoas. Né? Então aqui no Brasil decidiram usar a Força Nacional para fazer a segurança e deixar também reservar a polícia militar para fazer o policiamento externo dos eventos. Né? Então o que parecia ser uma notícia de cunho negativo, não, é uma prevenção de um problema que já aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Tá ok? Bem, um último tema para fechar aqui. Eu não podia deixar de falar de vôlei, né, Zeca? Tá? Mas é uma notícia simpática, tá? A gente sabe que a Fofão está praticamente aposentada como levantadora da seleção, uma grande atleta, com uma história muito bonita na seleção feminina de vôlei, e a notícia é que o Zé Roberto, o técnico da seleção, convidou a Fofão para ser uma treinadora de levantadoras, para compartilhar um pouco da experiência e tal. Né? Então eu acho interessante, já discutiu aqui, tem os seus aspectos positivos e negativos, mas a importância que a Confederação Brasileira de Vôlei, com todos os problemas que a gente sabe que tem lá, que foram denunciados pela ESPN e tal, mas tem um projeto de como cuidar das suas seleções desde a base. E nesse ano que a gente tem Liga Mundial, tem Jogos Pan-Americanos, em um ano pré-Jogos Olímpicos, o Zé Roberto teve que
convocar um número maior de jogadores, porque a Liga Mundial vai coincidir com os Jogos Pan-Americanos, então ele vai ter que fazer uma mescla de um time, entre aspas, B nos Jogos Pan-Americanos e o time A jogando a Liga Mundial, já se preparando para os Jogos Olímpicos. E eu acho interessante essa ideia de aproveitar esses atletas experientes, que já têm rodagem, para passar segurança para as atletas mais novas. E, por outro lado, também dar bagagem numa competição internacional, mesmo que não seja lá uma grande competição internacional como os Jogos Pan-Americanos, que o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, tiveram surpresas agradáveis e perderem esse título que certamente estava garantido, né? Mas dá uma certa experiência e uma rodagem internacional para as meninas, mostrando um planejamento aí, que eu acho que o vôlei, dentro dos esportes brasileiros, é o que mais entende essa dinâmica de ciclo olímpico. E vai aproveitando também para lançar essas atletas, quem sabe futuramente, para se tornarem técnicas também de Também, voleibol. claro, acho que a Fofão, bagagem não falta, né? E, inclusive, a gente nota aí que o Brasil tem alguns bons técnicos, mas ainda precisa criar, eu acho que principalmente criar bastante técnicos com potencial para trabalhar em equipes de base. Né, para criar as próximas gerações. Tanto no vôlei, como no basquete, como no futebol, que tem aquele rodízio, são sempre os mesmos, né? Então, Sim. acho que é interessante esse lançamento de atletas para que haja uma renovação futura. E com uma experiência internacional, né? Enorme. A Fofão rodou o mundo como levantadora. E agora é a vez do Zeca Marques. Zeca, o que te chamou a atenção no mundo esportivo durante esta semana? Bom, Pedro, muitas coisas chamaram-me a atenção. Primeiro, quero registrar a ausência do professor Carlos Napolitano, palmeirense emérito Notório. do programa. Ele tem um compromisso no horário que gravamos o programa, né? Mas não dá para deixar de citar o fato de o Palmeiras ter sido derrotado no último domingo. Tem que trazer atestado médico Tem que depois. trazer atestado médico. Mas sobre o Palmeiras, algumas questões sobre o Campeonato Paulista que se encerrou no último domingo. Primeiro, por uma questão logística, o Palmeiras chegou atrasado a Santos, ao estádio do Santos, na Vila Belmiro. Chegou extremamente atrasado e atrasou o seu ingresso no campo. O Palmeiras, de maneira, para mim, um pouco deselegante, ingressou quando se executava o hino nacional. E acho que os organizadores do jogo cansaram de aguardar a entrada do Palmeiras e forçaram a entrada com o início do hino nacional sendo executado. Mas qual que é o procedimento do árbitro nessa hora, Zeca? Não se inicia um hino sem que haja as duas equipes presentes. Quer Então dizer, foi uma falha de arbitragem? não foi, aí organização? não tem nem a ver com arbitragem, tem a ver com organização. Eu acho que pressionaram tanto para que o Palmeiras entrasse, o Palmeiras deve ter esticado a corda, dizendo que chegou atrasado por uma questão de trânsito, não conseguiu chegar antes e que não ia alterar o seu processo de aquecimento. Sim. E acho que foi uma queda de braço, o Palmeiras disse que não entraria. Os organizadores então resolveram executar o hino e o Palmeiras entrou de maneira bastante constrangida, uma situação caricata. Eles alinharam com os jogadores do Santos no meio da execução do hino. Meio discretamente. E foi uma coisa bastante constrangedora, deselegante, um problema de organização do campeonato. Agora, não sei até que ponto também o Palmeiras fez isso de maneira deliberada para provocar os ânimos do Santos, mas o que se viu foi que o Palmeiras ele entrou bastante nervoso em campo. Sim, isso também, Zeca, me incomoda muito. Um time desse nível, né, qualquer esporte que seja nesse nível, a imaturidade psicológica da equipe, né, que já entrou com, como a gente diz no jargão, pilhada. Exatamente. É. Agora, sobre o Campeonato Paulista, só uma breve nota. Vocês devem ter assistido ao clipe que o Globo Esporte de São Paulo lançou na segunda-feira seguinte, Sim, com o Thiago Leifert, um clipe que eu confesso que fiquei bastante emocionado ao assistir esse clipe. E o Thiago Leifert dizia que é um clipe que não iria falar sobre o amor de uma pessoa pelo clube, pela camisa do clube, mas um amor de uma pessoa pelas pessoas que vestem aquela camisa do clube. E era sobre os familiares dos jogadores que estavam envolvidos na decisão. O que eu achei bonito do clipe é que não mostrou o lado do vencedor apenas. Uma série de cinegrafistas da Globo acompanharam a transmissão da partida, ou acompanharam no próprio estádio, familiares de jogadores do Palmeiras e familiares de jogadores do Santos. Inclusive familiares do árbitro. sim. A mãe do árbitro aparece, né? A famosa mãe do árbitro. E eu achei que houve uma certa sensibilidade no argumento do clipe do Camérico. Não digo nem no roteiro, mas no argumento. Sim. Filmar as reações de familiares, sim, de jogadores dos dois times enquanto o jogo acontece. Um deslocamento do ponto de vista. E acho que foi uma grande felicidade de perceber algumas reações que eu achei assim fenomenais, né?
o do Robinho do Palmeiras. O Robinho é substituído, a mulher do Robinho fica indignada e o filho, mãe, mas o papai devia estar cansado e quem manda é o homem é o treinador, né? A reação da mãe do árbitro foi espetacular, o jogo termina e ela fica aliviada, porque o jogo não teve grandes confusões, apesar das expulsões, né? Sim. O árbitro não teve contestação de nenhuma das equipes. A festa dos vencedores, o choro dos vencidos. Então acho que foi um clipe, diria, histórico do Camérico. Sim, apesar de tender um pouco para uma certa pieguice, mas acho que ele ficou no limite do bom gosto. Não, claro, é o que eu falei, um deslocamento do ponto de vista, né? Porque você sempre vai ver o ponto de vista do torcedor, do banco de reservas, do técnico, da emoção da torcida. Então, acho que ali foi uma narrativa diferente do que a gente comumente está acostumado a ver nas reportagens de futebol ou de esporte. A TV Tem também transmitiu o basquete e mostrou as esposas do Robert Day e o Ricardo Fischer, né? Sim. Também elas assistindo, mostrando a torcida, a emoção. Né, e com certeza eu acho que foi inspirado para esse clipe da segunda-feira do futebol. Não, foi do Alex. Do Alex. Corrigi, do Alex. O Alex e o Ricardo Fischer. Bom, no último domingo também encerrou-se o Mundial de Ginástica Artística no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Brasil teve uma participação muito exitosa, né? Várias medalhas, o aparecimento de jovens ginastas, tanto masculinos como femininos. Agora eu queria destacar, primeiro, a Globo transmitiu o evento em TV aberta e em TV fechada, por meio da Sport TV. Sport TV, inclusive, mostrou no sábado. A gente vai falar sobre transmissões mais à frente, mas aqui queria deixar um registro. Primeiro, um ufanismo exacerbado, tanto na TV aberta como na TV fechada, que chegou a me incomodar um pouco, né? E eu acho que a arbitragem desse Mundial, ela teve, não estou desmerecendo as conquistas dos atletas brasileiros, mas me parece que a arbitragem em alguns momentos teve uma bonomia, uma complacência em dar notas boas para atletas brasileiros, em detrimento dos concorrentes. E acho que também o Brasil sempre teve bons resultados nos mundiais de ginástica artística e sempre padece nas Olimpíadas, na Olimpíada seguinte. Que é a questão do ciclo olímpico que a gente sempre comenta. Não sabemos, esperamos que isso não aconteça nas Olimpíadas na Olimpíada do Rio, mas é interessante notar que nesses mundiais, muitos países não vão com as suas forças máximas, alguns países sequer comparecem. Sim. Então, por exemplo, chamou minha atenção a ausência praticamente de ginastas do leste europeu, da Romênia, né? Então esses resultados são meio ilusórios? Eu acho que se não são ilusórios, eles podem ser enganadores no sentido de achar que o Brasil está num nível de competição... Que não é o real. De ganhar medalha. E eu acho que numa Olimpíada, esse número de medalhas, foram 4 de ouro, eu acho muito difícil que aconteça. Não, eu acho que eu assisti o domingo de manhã as finais. E, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, o único grande ginasta brasileiro que tem é o Zanetti, que teve uma apresentação acho exemplar. Que ali ele destacou-se. Nos outros casos, eu até acho... Bom, eu não sou um juiz de ginástica olímpica, né? Há critérios que eu desconheço. Mas é muito tênue, né? É muito subjetiva a avaliação quando a gente tem que se basear nas notas de pessoas, né? de seres humanos, que podem ter uma simpatia... por esse ou por aquele atleta, e aí é aí que eu queria chegar, a questão do mando de jogo. O fato de o Brasil ter disputado esse Mundial em casa, com uma torcida totalmente a favor, eu acho que isso contamina e contagia a equipe de arbitragem. Na Olimpíada veremos o que vai acontecer. E esses árbitros são todos brasileiros? Não. Árbitros internacionais. Internacionais, então. Mas eu acho que o contágio que a plateia oferece... Acaba influenciando. Eu acho que acaba influenciando. Eu acho também, Zeca, para dizer a verdade, eu tenho quase certeza, foi um dos eventos testes para os Jogos Olímpicos. Sim. Então ele tinha essa função de mobilizar, de motivar um certo público para acompanhar a ginástica artística. Eu acho que no Brasil não precisa. Eu acho que diante de um evento como os Jogos Olímpicos, o público vai ser enorme. A ginástica olímpica é uma coisa extremamente plástica, muito bonita de se ver ali ao vivo. E daqui a pouco a ginástica olímpica vai também exigir o status de segunda modalidade do país, né? Sim. Depois do futebol, porque todos estão requisitando esse posto de segundo esporte nacional. Só fechar aqui uma notinha de rodapé, não sei se você viu a semana, encerraram-se a pré-venda de ingressos para os Jogos Olímpicos e as modalidades mais procuradas foram as finais do basquete e do voleibol. Eu estou inscrito, Tuca Américo.
Boa sorte. Bom, continuando, no último final de semana também, no sábado à noite, em Las Vegas, Estados Unidos, houve a final bilionária do boxe entre o Mayweather e Manny Pacquiao. Vitória por pontos. Mayweather que conquistou a unificação dos cinturões. Sim. O que eu queria dizer aqui é que o boxe, vez ou outra, é dito como uma modalidade decadente, perdeu espaço para as transmissões do MMA, mas esta decisão, Tucamérico, como eu disse, foi uma decisão bilionária, R$1 bilhão repartidos pelos dois boxeadores. Eu acho que a gente aqui no Brasil, Zeca, não tem a dimensão que é o boxe pro norte-americano. É a mesma coisa, a gente não tem notícias efetivas do beisebol. E mesmo pro Pacquiao, que é filipino, quer dizer, mas o esporte, o boxe nas Filipinas é muito forte. É muito forte e nos Estados Unidos faz parte da cultura americana, com o beisebol, essa questão do MMA, do boxe, queria colocar uma coisa para vocês. Isso é, tipo assim, são as televisões aqui do Brasil que não estão transmitindo, como você disse, o boxe está embaixo com relação ao MMA. Acho que as duas coisas, Pedro, porque o Tucamérico na semana passada dizia que o segundo esporte brasileiro, depois do futebol, o segundo esporte é o que vence. E como o boxe brasileiro também vive um momento de baixa, a despeito das medalhas olímpicas em Londres, né, com o Estiva Falcão, o irmão dele, a família Falcão, apesar dessas medalhas, o boxe, nós não temos um boxeador de ponta há muito tempo. Né? Tanto que o Popó cogita voltar a lutar. O Popó já teve o seu tempo, antes dele o Maguila, o maior de todos é De Joffre, né? Então, mundialmente, o boxe predomina com relação ao MMA? Eu acho que aí depende do país, né? Depende do país. Eu acho que o MMA passou a ter força no Brasil pelo fato de, durante 2012, 2011, nós tínhamos 4 campeões mundiais brasileiros, em diferentes modalidades do MMA. E hoje, como nós só temos o Aldo, o Zé Aldo, né, o único campeão, salvo engano, o único brasileiro que detém o cinturão. Ele detém o cinturão. Mas o que me chama a atenção para mim são números impressionantes. R$1 bilhão repartidos de bolsa entre os dois pugilistas, né? Obviamente que o vencedor ficou com 2/3, mas mesmo assim o Pacquiao embolsou 350 milhões aproximadamente de reais para lutar 12 rounds. E ele, agora surgem os rumores de que ele lutou contundido, tinha um problema sério no ombro, o que inclusive desrespeita a regulamentação do boxe nos Estados Unidos. Passível de punição. Passível de punição, ele pode inclusive perder o direito a licença, né, de pugilista, porque não se pode lutar com uma contusão séria, porque isso envolve bolsas de apostas, interesses esportivos e não esportivos, né? E para terminar, o Tucamérico falava sobre a segurança dos Jogos Olímpicos. No último domingo, eu queria registrar aqui a infelicidade das finais estaduais no Ceará, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mais no Ceará, porque o Fortaleza vence o título estadual no finalzinho do jogo. A torcida do Fortaleza invade o campo do Castelão, que foi palco da Copa do Mundo ano passado, vai se indispor com a torcida do Ceará, que está no lado oposto. Aí começa uma guerra de assentos, arrancaram os assentos, começou uma batalha campal que destoa do que tinha acontecido 4 dias antes, no próprio Castelão, quando o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste sobre o Bahia, com uma vitória maravilhosa, uma festa maravilhosa. Isso também se repetiu no Rio Grande do Norte, com a América sendo campeão em cima do ABC e também cenas de batalha campal no estádio do ABC, em Natal. E no Rio Grande do Sul, no estádio do Beira-Rio do Internacional, os torcedores do Grêmio também arrancaram assentos do setor em que estavam posicionados para arremessar no anel de baixo, onde se encontrava a torcida não organizada, diga-se, a torcida de populares do Internacional de Porto Alegre. Então, Tucamérico, eu vejo que muitos dizem que os estaduais não têm mais sentido. Eu acho que eles têm muito sentido, porque essa rivalidade exacerbada assusta. O comportamento desses torcedores, acho que é algo preocupante. Bem, Zeca, eu vou ser muito sincero. Esses novos estádios, eu sempre vi aqui no Brasil, era uma bomba relógio. Eu estava esperando o momento, infelizmente, que isso ia acontecer. Porque se de um lado tem o conforto, o acesso é maravilhoso, os banheiros são mais confortáveis, tal. A visão é privilegiada. A visão é privilegiada, mas o acesso ao campo é muito fácil. A gente nota nas transmissões, tem os portões que dão acesso ao campo e tem um segurança ali, que na verdade é um segurança... Que é um segurança privado. Privado, e que se
4, 5 quiserem entrar, vão entrar de qualquer jeito. Então isso me deixa muito triste, porque a gente sabe que no fundo o que expressa isso é uma questão que envolve cidadania, educação, civilidade. Então, de certa forma, eu acho que a gente ainda não está pronto para ter esse tipo de estádio no país, infelizmente. Obrigado então ao Zeca e ao Tuca, e vamos agora para a matéria da semana. O assunto: os direitos de transmissão de eventos esportivos, com o Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Previsto na Constituição de 1988, o monopólio é considerado prática ilegal na área da comunicação. Sobre os direitos de transmissões esportivas, entrevistamos Bárbara Belan. Ela é jornalista e pós-graduanda na Unesp e estudou sobre o caso no Brasil. Essa proibição está no artigo 220, dentro de um capítulo que é específico da comunicação. E fala que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Porém, a Globo sempre teve um monopólio das transmissões esportivas, que, aliás, tem grande influência assim, na vida do brasileiro, né? A negociação dos direitos de transmissão já foi alvo de denúncia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele é vinculado ao Ministério da Justiça e tem função regulamentadora. Na época, a Rede Globo negociava com o extinto Clube dos 13 e foi considerado uma formação de cartel. Mas o fato é que o consumidor acaba sendo prejudicado. As vendas do Campeonato Brasileiro, especificamente, que foi o que eu estudei, sempre foram marcadas por priorizar o direito e o lucro das emissoras e o direito e o lucro dos times em detrimento do consumidor. O contrato de exclusividade também deixa o torcedor refém dos interesses das emissoras. A exclusividade, ela permite que a Globo, por exemplo, escolha passar o Corinthians e os torcedores do Palmeiras, do Santos, do São Paulo vão ficar prejudicados porque não vão poder ver os jogos do seu time. E aí a exclusividade permite que a Globo não venda esses outros jogos para outras emissoras também, porque seria maravilhoso se no mesmo horário, por exemplo, a Band pudesse passar o São Paulo enquanto a Globo passa o Corinthians, mas para a Globo isso não é interessante, porque ela passando só o Corinthians e obrigando a Band passar o Corinthians também, aí ela vai concorrer apenas com a qualidade de imagem, com a qualidade dos seus repórteres, dos seus apresentadores, e não vai concorrer com o público. Um maior número de opções traz vantagens. O torcedor seria beneficiado assim, é o que diz Sérgio Xavier Filho, jornalista e diretor de redação da revista Placar. O fato de ter uma outra emissora brigando pelos mesmos direitos e transmitindo os mesmos jogos, eu acho que ela é positiva nesse sentido, né? O torcedor, o consumidor, ele vai ter com certeza, né, todos os jogos disponíveis em horários, inclusive, mais interessantes do que aqueles que a Globo costumava mostrar, né? Botando jogos na madrugada, aquelas coisas todas. Aqui no Brasil, o número de pessoas que possuem televisão por assinatura vem crescendo. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil encerrou março deste ano com 19,8 milhões de acessos em serviços na TV paga. Isso representa um crescimento de 7,1% em relação a março de 2014. Pode-se considerar que ela está se tornando concorrente da televisão aberta. O esporte tem um lugar de destaque nesse crescimento, de acordo com Sérgio Xavier. Esse movimento dos canais por assinatura, ele não pega só o esporte, né? Acaba pegando tudo, comportamentos, GNTs da vida, Globosats, etc., os filmes todos, etc. Sem contar um outro detalhe, né? TV por assinatura é mais ou menos a garantia de sinal limpo, né? De você receber a imagem com qualidade na tua casa. Então, nesse pacote todo, o esporte ele entra como um ingrediente importante, tá? Mas não é o único. Mas é um ingrediente tão importante que as grandes corporações se deram conta que vale muito a pena você ter os seus diferenciais. E esses diferenciais são direitos de transmissão.
o futebol tem essa característica, né? Você não pode sair mostrando o que está acontecendo em campo sem pagar, né? Então virou uma moeda muito importante para os canais e também para as operadoras, né? Recentemente, a Rede Globo se desentendeu com a emissora americana Fox. O problema envolveu os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América. A Fox é detentora dos direitos de transmissão do campeonato em toda a América e repassa para a Globo. A Fox estava entrando no Brasil, a Fox Sports, e a Globo, que influencia, é acionista da NET, das grandes operadoras, né? A Globo não estava deixando a Fox entrar, fechou a porta. Não tinha jeito do canal Fox entrar nos pacotes básicos de assinatura. E aí ficou a briga. A Fox tinha o direito da Libertadores e usou isso para chantagear a Globo, né? Ou você me coloca nos pacotes da operadora que você influencia, Globo, né? Ou eu vou passar exclusivamente, não vou te dar nenhum jogo. Então, isso foi o que aconteceu no ano passado, se não me engano. A Globo quase que ficou sem Libertadores. No final das contas, eles chegaram a um acordo, porque deixaram a Fox entrar nos pacotes, eles fizeram ali uma troca, né? Eles dão jogos da Libertadores para a Globo e para o seu braço de assinatura, que é o Sport TV, e em troca o Sport TV e a Globo cedem ali alguns jogos do brasileiro, com delay, etc. Mas é isso, é uma grande negociação. A alteração proposital no horário dos jogos da Libertadores e a exclusividade na transmissão fizeram a Rede Globo não transmitir alguns jogos do Corinthians. Pela primeira vez desde 2010, a emissora não exibiu uma partida do time alvinegro pela competição. Foi no jogo contra o Danúbio, no dia 17 de março, realizado em uma terça-feira. O interesse disso é estritamente comercial. O fato de ser nacional ou internacional não muda o objetivo central de cada uma delas, tá? E que é, basicamente, né, ter mais audiência, faturar mais. Esse é eu acho um pouco até de ingenuidade nossa achar que a Globo vai defender mais o torcedor mais o direito do torcedor do que a americana Fox. Não, cada um quer pegar o seu quinhão ali, né? No Brasil, poucas emissoras possuem condições financeiras para comprar eventos esportivos. As estrangeiras começam a ganhar espaço. Otto Rezende, responsável pelo site Mídia Sport, fala sobre isso. No Brasil não tem um grupo nacional que chega a disputar forte com a Globo, não. Né? Eu acredito que os grupos estrangeiros chegaram com tudo, né? Tem o dinheiro, tem o poder. Por exemplo, a ESPN, né, que tem o grupo Disney, o próprio Esporte Interativo, que agora é comandado pelo grupo Turner, os maiores grupos de mídia. Aí você vê a Fox, né, que comanda a Fox Sports. Então são esses grupos que vão chegar de frente com a Globo para a transmissão dos grandes campeonatos. Então eu vejo que não tem como, né? É a Globo contra os grupos estrangeiros, contra a ESPN, contra a Fox e contra o Esporte Interativo. O Esporte Interativo é um canal brasileiro, mas foi adquirido por um grupo americano. Sérgio Xavier explica o caso. Bom, primeiro que o Esporte Interativo está numa situação muito parecida com a da Fox. Está querendo entrar nas operadoras e não abrem a porta para o Esporte Interativo entrar. Então tem ali uma barreira, né, que a Fox conseguiu quebrar essa barreira com os direitos da Libertadores. É possível que o Esporte Interativo, no momento que eles compraram Liga dos Campeões, né, que eles tenham já conseguido acertar, não sei, tá? Já conseguido abrir um pouco essa porta para não ficar só nas antenas parabólicas, que é muito pouco para eles, né? É um acesso muito limitado. O canal adquiriu os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da Europa a partir desse ano, mas tem como principal produto a Copa do Nordeste. A valorização dos torneios regionais vem aumentando no país. É sobre isso que Otto Rezende fala. Aí, né, essa valorização que o Esporte Interativo está dando aos campeonatos regionais, né, principalmente na região Nordeste, onde o Esporte Interativo tem um grande alcance através das parabólicas. E desde 3 anos atrás, o Esporte Interativo está transmitindo a Copa do Nordeste, que é um campeonato que está tendo muita audiência na região Nordeste e até em outras regiões também. Isso gerou até vontade por parte de outros clubes do país, como o Flamengo, agora o Goiás também despertou interesse de disputar a Copa do Nordeste. Isso é resultado das boas audiências que o Esporte Interativo está obtendo
e do investimento que o canal está fazendo na competição. Né? Eu que moro aqui no Nordeste, moro no estado da Bahia, eu vejo muita receptividade por parte dos torcedores dos clubes nordestinos. Né? Eu conheço torcedores, por exemplo, do Bahia, do Asa de Arapiraca, do Sport, e todo mundo fala do sucesso que o esporte interativo está proporcionando à Copa do Nordeste, que finalmente deu uma visibilidade merecida aos clubes da região, né, que no eixo Rio-São Paulo não são muito vistos. E eu vejo no futuro uma ampliação ainda maior, né, uma valorização ainda maior do campeonato. E os nossos agradecimentos ao jornalista da revista Placar, Sérgio Xavier Filho, à jornalista Bárbara Belan e ao responsável pelo site Mídia Esporte, Otto Rezende. E agora vamos aos comentários da matéria com Thiago Pavini. É com você, Thiago. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Primeiramente, infelizmente a gente esqueceu do Carlos Napolitano para comentar essa matéria, né? Esperávamos que ele estivesse aqui hoje, mas ele não... Vocês não entrevistaram o Carlos porque tinham a convicção de que ele estaria na mesa hoje. Mas como já conversamos no início do programa, o Palmeiras perdeu ele achou por bem não comparecer à gravação. Bom, é uma brincadeira, o Carlão tá com compromisso no horário que fazemos a gravação. Então eu não viria hoje porque o Corinthians perdeu também. Tá certo, Pedro. Eu não viria nunca porque o Kim só perde. Bem, eu vou me abster de comentar sobre o Carlos Napolitano porque ele é advogado e tudo que eu falar pode ser usado contra a minha pessoa. Mas enfim, recuperando um pouco da matéria, achei bacana o que a Bárbara falou a respeito da cláusula de exclusividade, né, que é um grande problema mesmo, isso que uma emissora só pode transmitir um jogo e a outra tem que transmitir a mesma partida. Seria muito melhor para quem está assistindo ter essa opção de assistir um jogo diferente do que está passando na TV, né? Por exemplo, teve aquele jogo do Santos que não foi transmitido na Bandeirantes porque a Globo não deixou, né? Então, eu acho que quem tem a ganhar com isso é o consumidor. O Sérgio também falou a respeito do monopólio, né? Que sempre quando você tem um monopólio, você acaba abrindo mão de transmitir outros jogos. Então, você transmite um jogo, você abre mão de transmitir os outros. E aí seria importante ter uma concorrência para sanar essa pendência, né? E temos um problema maior ainda, que a gente já comentou aqui várias vezes, né, Thiago? No Brasil, a Rede Globo, ela fez uma coisa que só existe, parece que aqui no Brasil. Ela colocou o futebol, o esporte, na sua grade de programação. Então a gente tem lá a quarta-feira à noite, basicamente, e o domingo à tarde, eventualmente alguns outros horários, mas o que está na grade dela como espaço reservado para transmissão de partidas de futebol é a quarta à noite, a quinta, eventualmente, com a Libertadores, e o domingo pela tarde. Né? Então acho que isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Mas o grande problema é a Bandeirantes também sujeitar-se às imposições da Globo. Se nós entrevistássemos alguma pessoa da Bandeirantes, provavelmente ele diria que ele está contente com essa situação. Né? Será que desculpa, mas eu acho que é uma estratégia da Globo para garantir algum segundo, tirar a audiência de algum possível segundo lugar, né? Não, mas eu sempre achei que não fazia sentido duas emissoras abertas transmitirem a mesma partida no mesmo horário. Sim. Sabendo que, eventualmente, a Bandeirantes poderia se dedicar a uma outra partida. Eu acho que a própria Bandeirantes prefere fazer o mesmo jogo que a Globo. Essa que é a questão. Né? Agora, Tucamérico, gostaria que você comentasse uma experiência que você vivenciou bem de perto, que é o caso argentino. Eu tinha anotado para falar sobre isso aqui. Com o projeto do Futebol para Todos. Sim, na verdade é um caso muito curioso, né? Houve uma guerra entre o governo kirchnerista, né? Houve não, ainda há. Ainda está ocorrendo a guerra. Guerra dos 100 anos, né? Entre o governo Kirchner e o Grupo Clarim, que tinha o monopólio das transmissões esportivas, e o que aconteceu foi o seguinte: o governo argentino comprou os direitos de transmissão do campeonato argentino e transformou isso num programa de televisão. O que quer dizer isso? Tem um programa que chama Futebol para Todos, é veiculado o programa, na verdade as partidas são tratadas como se fosse um programa de televisão, né? E o que quer dizer isso? O programa está disponível para qualquer emissora que queira transmiti-lo, mas como ele é um programa, você tem que exibir o pacote todo. Ou seja, a partida vem com uma apresentação, com umas vinhetas, com propaganda do governo argentino. Propaganda estatal, né? doutrinária. Então, por exemplo, o ano que eu estava lá, eu não sei esse ano, né? Mas já houve ano que o torneio chamava Torneio Néstor Kirchner. Então imagina, abre o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Lula da Silva. Não, aqui é Chevrolet. Chevrolet, né? E no outro ano era o navio Belgrano, tem um nome, não sei o que lá, Belgrano, que foi o navio que foi afundado pelos ingleses durante a Guerra das Malvinas. Então, quer dizer, tem todo um caráter ideológico e tal.
E durante a transmissão dos jogos, tem textos foguetes, aquelas propagandinhas que a gente vê durante o jogo, mas são propagandas, por exemplo, se fosse no Brasil, entre uma jogada, um tempo morto e outro jogo, apareceria uma propagandinha Nossa Casa, Nossa Vida. Alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que disponibiliza a programação, o jogo para toda a população, ao mesmo tempo também faz propaganda do governo. Agora tem uma coisa bacana nisso daí, né? O futebol ficou espalhado durante a programação e no domingo, por exemplo, você tem os jogos todos. Começam às 11 da manhã e vão até às 10 da noite, inclusive a Série B deles. Não, eu acho que isso que poderia acontecer no Brasil, há diferentes horários de transmissão de jogos. Na Argentina, em Portugal, eu conheço bem de perto. Então, é comum jogos no domingo à noite, sábado à noite, sábado à tarde, domingo à tarde, segunda-feira à noite. Havia uma prática no Brasil de o Campeonato Carioca ter vários jogos na segunda-feira à noite. Sim. E a Bandeirantes, inclusive, utilizava esse horário para transmitir jogos na TV aberta. Sim. E a gente ficou refém, como você disse, de 2 horários na TV aberta. Só pode haver futebol na quarta-feira às 22 horas e no domingo às 16. Nem tudo está perdido, Zé Marques. Essa semana, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou que ia fazer uma experiência, né? Que teremos jogos aos domingos de manhã, que é uma coisa que quando eu era moleque eu lembro que tinha jogos aos domingos pela manhã. A Portuguesa fazia jogos aos domingos, quando era mandante, às 11, e eu cresci indo ao Canindé ver jogos às 11 horas. Que é um horário meio... os jogadores devem sofrer um pouco durante o verão e tal, mas do ponto de vista do público é interessante. Você sai de manhã, vai pro jogo, depois vai almoçar. Isso que é legal. Os jogos do 15 de julho geralmente às 10 horas da manhã de domingo, né? Acaba meio-dia, então tem aquela coisa. Se você não vai estragar o seu almoço, né? É um programa antes do almoço para toda a família. Então é uma experiência bacana. Já existem esses jogos... às vezes a gente fala, parece que é um absurdo ter jogo de domingo de manhã. Mas na verdade não, né? Isso foi esquecido, né? Aí vai prejudicar o público do futebol amador da cidade. Tem isso também. Mas eu imagino que 10 da manhã em Jaú, mesmo no outono, na primavera, a temperatura seja alta. Mas esses jogos que aconteciam em São Paulo, não era só Portuguesa, havia clássicos às 11 da manhã, no Pacaembu, no Morumbi. Pegando a primavera e o outono em São Paulo, nos anos 80 e 70, a temperatura não era tão alta. Então dava para jogar futebol. Sim. Até porque o Campeonato Paulista, às vezes era no primeiro semestre, às vezes era no segundo. Ele sempre invertia com o Campeonato Nacional, né? Agora, é raro ter jogos no verão. Dezembro, janeiro, fevereiro é muito raro ter jogos, até porque o calendário do futebol profissional fica interrompido. Só complementar a informação, Zé, que o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que será às 11 da manhã, Grêmio e Ponte Preta, dia 10 de maio. Não, em Porto Alegre, imagino que em maio a temperatura... Não, tá frio, inclusive essa semana temos uma frente fria, capaz de passar frio. Eu particularmente gosto desse horário porque você pode ir ao jogo, você sai do jogo, almoça com a família ou com quem você quiser. Preparando um churrasco na sua casa, vendo o jogo e tal. Mas enfim. Com relação a esse monopólio da Globo, não só com relação à escolha de jogos aí para serem transmitidos, né? Tem também a questão do horário. A Globo, às vezes, tem um grande poder assim, de conseguir que o jogo seja transmitido no horário dentro da grade de programação do seu interesse. Os horários para a grade dela, né? Então, acho que isso é uma coisa complicada. Tem só mais um comentário que eu queria fazer. Não sei se vocês querem encerrar o assunto, mas eu tenho um comentário que eu acho importante. Eu acho que a maioria das pessoas não percebem hoje, né, a gente que estuda a questão da televisão, a convergência das mídias, como a audiência está migrando para a internet, para outras possibilidades de assistir a produção audiovisual e os programas de televisão, que não dependem mais de serem vistos ao vivo no momento que passa, né? Muitos programas podem ser vistos posteriormente, depois na internet. Então as pessoas não percebem a importância que o esporte hoje tem para a televisão aberta. Porque o esporte é uma das poucas coisas que faz sentido você parar na frente da televisão e falar, não, eu não quero ver depois, eu quero ver esse jogo ao vivo. Eu não gosto, eu tenho amigos, vocês devem ter amigos, mando um abraço pro meu amigo Bruno Trivelato, né? Que gosta de assistir os jogos que ele não conseguiu ver depois. Então ele pega meia-noite e vê um jogo acontecer às 4 da tarde. Pra mim isso não existe, não tem graça. Ele sabe de antemão o resultado ou não? Isso que não, às vezes ele se furta de saber o resultado para garantir o suspense. Mas ele tem esse prazer de ver esses jogos gravados, né? Mas isso é uma coisa que está mudando muito. Então, cada vez mais, o esporte ao vivo tem um valor muito grande, tem um valor agregado enorme para a grade de programação da televisão.
né? Então, cada vez mais essa briga por esses direitos de transmissão de eventos esportivos vai fazer mais parte da vida das TVs abertas e das fechadas também. E é legal, eu cresci junto com meu pai, a gente sempre assistindo jogos da Rede Vida, né? Então eram jogos de divisões inferiores do Paulista, passava de sábado à noite ou de domingo de manhã, e muitas vezes eram ótimos jogos, né? Recentemente teve o Oeste Independente, um jogaço, decidindo quem conseguiria a classificação para a primeira divisão do Paulista do ano que vem, e é um jogaço. Eu me lembro também, não sei se vocês se recordam também, mas a TV Cultura, acho que em 2005 ela fez a transmissão da Copa das Confederações, né? Também transmitiu o Paulista da 2, quando o Noroeste subiu, eu assisti pela TV Cultura, os comentários, e a TV Brasil também, ela transmite o Campeonato Brasileiro da terceira divisão, né? Inclusive, ano retrasado, teve um jogo do Santa Cruz, que a audiência da TV Brasil bateu a da Rede Globo. Então, não sei acho que não se compara ao caso que você disse da televisão estatal na Argentina. Mas tem alguns casos aqui no Brasil. Mas também. Eu acho que seria interessante a TV pública ter condição de transmitir esses campeonatos de Série B. O problema é que o custo dessa transmissão esportiva frequente, toda semana, deslocamento de equipe, caminhão, de transmissão ao vivo, toda a estrutura que envolve uma transmissão de um evento esportivo ao vivo, acaba, acho que, onerando demasiadamente os cofres de uma emissora pública, que nem tem dinheiro para bancar a sua produção regular. Só queria voltar a discutir a questão do horário da manhã para jogos de futebol. Há muitos jornalistas que se queixam, inclusive profissionais, né, jogadores, fisiologistas, dizendo que é um horário bastante incomum, invulgar para a parte do futebol. Mas é preciso lembrar que o atleta profissional, se ele seguiu as categorias de base do clube onde ele iniciou a carreira, ele vai ter passado cerca de 5 ou 6 anos da sua vida fazendo jogos nesses horários. Os jogos dos torneios, antigamente era infantil, juvenil, júnior, né? Agora é sub-19, sub-17, sub-15. Esses jogos sempre acontecem nos horários matutinos. Às 10, às 11, ao meio-dia. O torneio de aspirantes, quando a Federação Paulista fazia, era sempre nesse horário, começava 1 da tarde, 1h30. Então o jogador está acostumado, ele foi habituado, condicionado na própria carreira a atuar nesses horários incomuns. Sim. Então não vejo problema para jogos acontecerem nesse horário, a não ser em condições extremas de temperatura, de umidade relativa do ar. Sim. Aí isso tem que ser evitado. Mas no ano passado, no Mundial aqui no Brasil, os jogos aconteceram nesses horários. Sim. Com condições muito mais adversas, de umidade, por exemplo, em Manaus. E com times até menos adaptados. De calor forte no Nordeste. Então essa é uma questão. A outra questão que eu queria discutir aqui para a gente encerrar é que em algumas... O sistema de televisão na Europa, ele começa como um produto estatal. Sim. A televisão é um produto estatal e depois surgem conglomerados privados que criam novas emissoras. No Brasil houve o inverso. A televisão começa com uma iniciativa empresarial privada, do Assis Chateaubriand, que cria a TV Tupi, e depois é que surgem as TVs públicas. Mas lá existe alguns países têm uma legislação que evoca o direito público. Sim, o que é interesse público. O que é interesse público e faz com que algumas competições, quando tem representação das equipes nacionais, essas competições têm sinal aberto no TV estatal. Porque são consideradas Copa do Mundo, Olimpíada, grandes mundiais de algumas modalidades. Americano e tal. E aqui no Brasil, isso também nunca chegou a ser discutido. Até porque nós temos um sistema federativo, a TV Cultura pertence ao governo de São Paulo, e aí há problemas quando o governo federal é de um partido diferente do governo do estado de São Paulo, mas seria interessante se a TV Cultura, por exemplo, tivesse recebido no passado o direito de exibir jogos do Brasil durante a Copa, assim como a TV Brasil, que é a TV pública estatal. Já aconteceu isso há anos atrás, eu não consigo lembrar que Copa do Mundo, mas a Cultura tinha o direito de transmissão. A Copa das Confederações teve a transmissão da TV Brasil, só que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém assiste, porque não tem... A TV Brasil, de fato, praticamente não existe. É traço na audiência. Quando a gente vai resgatar alguma coisa sobre Copa do Mundo, 70, 60, a gente sempre vê no YouTube, por exemplo, que os vídeos e os jogos eram transmitidos pela TV Cultura, né? Sempre vê o símbolo da TV Cultura
toda a programação dela. E acho para finalizar minha Talvez porque tenha vazado a possibilidade das gravações, coisa que seria impossível numa emissora fechada, já que naquela época não tinha como a pessoa gravar ao vivo e depois postar na internet. Mas é que a TV Cultura nos anos 70 transmitia o Campeonato Paulista e tinha programas esportivos diários, né? Tinha o programa da hora do almoço, que eu sempre assistia. E tinha hora de esporte. E tinha uma equipe de locutores e comentaristas admirável. Né? Sim. Tanto que o Luiz Noriega, que é o pai do atual... já falecido, mas pai do atual comentador da Sport TV, o Noriega, ele tinha um bordão: futebol é cultura. E aí fazia uma brincadeira com o nome da TV e com o próprio substantivo de futebol. É algo que está na nossa cultura brasileira. Eu sei que está alongando, mas acho que tem um tema importante que a gente não abordou também em questão aos direitos de transmissão, né? Vamos pensar, algum tempo atrás, nos anos 80, 90, os jogos estavam basicamente, antes do advento da TV paga, TV a cabo, TV por satélite e da internet. Os jogos estavam na TV aberta, ponto. Aí surgiram os canais a cabo. Aí começou aquela coisa, alguns jogos de maior audiência estavam na TV aberta, e se você quisesse ver os jogos que não são das torcidas majoritárias, isso ia para os canais pagos, né? Então você pagava uma assinatura para ver os jogos que não estavam na TV aberta. E o que acontece hoje? Você paga pela segunda vez, né? Porque para ter o jogo, de repente, do time que você quer ver, ou que você torce, você vai ter que ter o pacote premium. Então, quer dizer, você paga uma vez, paga duas vezes. Eu não esqueço quando o Noroeste estava na primeira divisão do Paulista e tinha um jogo importante, que eu não lembro qual é, né? Vamos pensar assim, pra gente que é importante, o Noroeste MAC, que seria um duelo interessante pra gente aqui, regional. O ingresso no estádio, acho que estava R$40. Eu entrei em contato com a operadora TV a cabo para comprar o jogo avulso, custava R$70 na época. Então, quer dizer, é um absurdo você cobrar isso, né? Na verdade, eles cobram com a intenção da pessoa falar assim, é melhor eu assinar mensalmente. Talvez, que acho que a assinatura naquela época era R$40 o pacote, R$50 o pacote premium. Tá? Então acho que é outro problema também, né? Esse mercado que você cria de cobrar pacotes premiums com transmissões de determinados campeonatos. É a diferença de você comprar no varejo no atacado, Tucamérico. Verdade. Comprar a granel sai mais barato. Com certeza. E graças a Deus existe rádio pra isso, né? Mas fechando com uma fala do Otto, o Otto falou assim que, recuperando um pouco da briga da Globo com a Fox Sports, o Otto me disse assim que a Fox está valorizando o campeonato. Por que ele falou isso? Porque na Fox existe o pré-jogo, uma hora antes do início do jogo eles dão todas as informações necessárias, escalações, quem tá machucado ou não. E às vezes na Rede Globo a gente vê que... Acabou o jogo, acabou. Acabou o jogo, acabou. E às vezes começa... antes de começar, já tocou o hino já, a bola já tá quase rolando. Então essa parte da valorização do campeonato eu acho que é importante. Na verdade tem dois lados, né, Tiago? Até a valorização do campeonato tem uma redução dos custos de produção. Ou seja, você economiza aí, porque você tá com toda a estrutura montada. Você ganha 2 horas de programação a mais, sem custo. Porque a sua equipe já tá no estádio. Você fica lá 1 hora falando antes do jogo e 1 hora falando depois. Então eu gosto disso, acho que essa ideia do pré-jogo e do pós-jogo é bem interessante para quem gosta de esporte, mas também tem o lado econômico de redução de custos. E a Copa do Nordeste, eu acho bacana valorizar os campeonatos nacionais, regionais principalmente, né? Acho bem bacana, mesmo fazendo jabá, que nem a gente tá falando da Esporte Interativo, mas eu acho que é bacana a gente começar a valorizar mais os times dos campeonatos nacionais, porque, por exemplo, nas outras TVs por assinatura, a gente vê que a maioria das transmissões são campeonatos estrangeiros, né? Sim. Na maioria das partes europeus. E aí você vai criando uma cultura da criança começar a torcer por esses times europeus. Né? E é a mesma coisa lá no Nordeste. Por que tem bastante corintiano ou flamenguista? Porque só transmite os jogos desses times lá. Então, quando você começa a transmitir só os jogos de times europeus, você começa a ter uma criança que não vai torcer para um Corinthians, para um 15, para um Noroeste. Vai torcer para um Barcelona, para um outro time da vida. Historicamente, existe uma torcida muito grande do Flamengo no Nordeste, porque era a divisão da transmissão nos anos 80 era... Em São Paulo passava o Campeonato Paulista. E no resto do Brasil... No Sul passava o do Sul e no resto do Brasil, Nordeste, região Norte e Nordeste, passava o Campeonato Carioca. Isso vem desde a época áurea do rádio. Sim. Que o Campeonato Carioca era transmitido para o Nordeste. E o paulista ficava circunscrito ao estado de São Paulo. Agora, eu fico pensando, a criança que nasce em Jaú hoje, ela vê o 15 de Jaú, aliás, não vê, porque não disputa campeonato. Esse ano. Vê o Barcelona, ela vai torcer para quem, Thiago? Pro Jaú,
Pro 15 ou pro Barcelona? Não, tudo bem, mas você não vai ter o contato com o Barcelona. Não, eu né? acho que... Nem com o 15 vai ter o contato. Mas eu acho que isso também, Zeca, é uma questão cultural. Em alguns países, por exemplo, na Argentina, que eu conheci, o pessoal do interior torce para os dois times. Sim. Eles torcem para o time da cidade e para um grande time do país. Sim. Né? Eu acho que isso é menos pior. Às vezes tem aquele costume, eu torço no estado de São Paulo pro Corinthians, no Rio de Janeiro pro Botafogo, e assim vai, né? Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem: André Magalhães, Lucas Welles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Eu me despeço de vocês com este pensamento do piloto Ayrton Senna. Vocês nunca conseguirão saber o que um piloto sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis. Até a semana que vem. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.